Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do Fórum de Educação Responsiva. É um prazer recebê-los. Meu nome é Fernando Matos, sou sócio fundador da New Mind Academy, a promotora desse fórum. Ontem tivemos uma noite maravilhosa com a professora Kátia Gonzaga, onde nós encontramos a referência a respeito desse trabalho, que é o trabalho com a educação responsiva, né? E foi muito bacana. E hoje nós trazemos para vocês o professor e consultor Sérgio Dias, ele que tem uma larga experiência no mercado, nessa junção entre a academia e os meios produtivos, o mercado. E aonde entra a relação da responsividade? É como nós falamos ontem, né? A responsividade, ela não é uma novidade, ela já vem há algum tempo como sendo uma realidade de mercado, porém muito tratada no âmbito da ecologia, no âmbito da sustentabilidade. E quando ela permeou a sociedade pelo lado da inclusão, ela ganhou uma força dentro da sua raiz conceitual. Então, o que é responsividade? Essa é a pergunta que eu quero que vocês se façam mais essa noite. E amanhã, mais uma noite. E a gente chegue a uma conclusão. O que é responsividade? Hoje, responsividade é o recheio do sanduíche. Hoje, o professor consultor Sérgio Dias vai falar a respeito da educação e do mercado. Como fazer essa integração numa visão de futuro. Eu desejo a todos vocês uma noite maravilhosa, enriquecedora e cheia de aprendizagens. Com vocês, professor Sérgio Dias. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para participar desse fórum, principalmente ao Fernando e à professora Kátia, né? Que foi ela que me introduziu nesse grupo aí, por uma questão assim até de... Foi uma situação assim, que a gente fala do acaso, mas o acaso não existe, né? Eu estava numa plataforma numa estação ferroviária em Lisboa para ir para o Porto, achei que eu estava na estação errada para pegar o trem errado, né? Porque em Lisboa tem 2 estações. Eu estava numa estação secundária e estava deserto, não tinha ninguém. Era de manhã cedo, eu tinha que pegar um trem para o Porto. E, de repente, aparece uma senhora caminhando na plataforma e eu falei, pelo menos uma pessoa aqui para eu perguntar. Eu cheguei para ela, quando eu comecei a conversar com ela, percebi que ela era brasileira, começamos a conversar, ela também ia para o Porto, me disse que realmente era ali que ia pegar o trem, e, a partir daí, a gente estabeleceu um diálogo que culminou com a minha vinda aqui para apresentar essa palestra hoje. Então, tem uma ligação aí interessante aí, por que eu estou aqui hoje. Como o Fernando falou, eu não sou acadêmico. Eu trabalho na área empresarial há muitos anos e estou hoje trazendo aqui para vocês uma visão de futuro que, como o Fernando falou, é uma tentativa de aproximar as demandas da sociedade, do mercado em si, da universidade, da formação de pessoas que vão poder atuar resolvendo problemas e trazendo soluções para o mercado. Então, essa minha visão de futuro, ela está ligada muito em boa parte ao meio empresarial, mas sempre fazendo um link com o meio acadêmico. Ok? Pode passar, por favor, a tela. O que eu estou mostrando aí nessa tela? Que a tecnologia e a inovação, elas contribuem para a competitividade, ou seja, para o crescimento da sociedade, né? Para as mudanças sociais, a evolução social através das mudanças tecnológicas. Então, eu separei isso em 4 momentos, né? Em 4 ondas, como eu estou colocando. A primeira tecnologia do homem foi a agricultura, isso há 10 mil anos atrás, né? Como a música lá do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Então, há 10 mil anos atrás, o homem deixou, como até a professora Kátia ontem citou isso, né? O homem antes caçava, ele era um nômade, ele vivia em busca de alimentos, até que ele descobriu que uma semente gerava uma árvore, que gerava frutos, e ele podia plantar e colher. Da mesma forma que os animais se reproduziam, então ele não precisava correr atrás do javali na floresta, ele podia criar o javali ali. Então, a primeira tecnologia do homem foi a agricultura. E isso fez uma mudança incrível na sociedade. Né? A sociedade, que era, naquela época, basicamente nômade, passou a se juntar, a viver de uma forma gregária, dentro de grupos. A segunda onda foi a Revolução Industrial, em 1760, quando, a partir do desenvolvimento da máquina a vapor, surgiram as primeiras máquinas industriais. E essa revolução ela trouxe uma mudança, uma evolução social e uma mudança do comportamento do homem. O homem saiu daquele trabalho artesanal e passou a trabalhar em fábricas. Nós tivemos uma terceira onda, que foi mais ou menos na década de 80, quando surgiu a era digital. Os primeiros computadores, os microcomputadores, o computador surgiu muito antes, mas os microcomputadores, computadores pessoais, surgiram na década de 80. E hoje a gente está vivendo, já há mais de 10 anos, dentro da era pós-digital, onde a gente está utilizando esses recursos de tecnologia ligados com as telecomunicações. Então, a gente está hoje podendo trabalhar e viver dentro de uma era que a gente chama de pós-digital. Pode trocar, por favor. O que aconteceu com essas 4 ondas? Quando o homem descobriu a agricultura, foram formadas as famílias, as tribos, as nações. O homem passou a viver em grupo. Então, o surgimento de tribos, de famílias, de tribos e depois de nações foi a partir da agricultura. A agricultura foi a responsável por isso. Quando houve a Revolução Industrial, surgiram as empresas, as corporações, porque antes o trabalho era todo manual. Não existiam empresas, existiam artesãos. E, a partir da Revolução Industrial, começaram a surgir empresas que absorveram parte dessa mão de obra. Na década de 80, com a era digital, surgiram as redes. Então, o homem começou a se conectar, começou a poder transmitir informação de um lado para o outro. E na conexão, e na era pós-digital, essa conexão levou à cooperação e ao conhecimento. Hoje em dia, a gente adquire conhecimento com muito mais velocidade e muito mais quantidade do que adquiria antes da revolução, da era digital. Então, o que acontece? Existe sempre uma constante busca da produtividade do valor que é impulsionada pela tecnologia. À medida que a tecnologia avança, a gente vai mudando de patamar, a gente vai trazendo novas aplicações, novas atribuições, novos trabalhos, e também, nesse ponto, eu acho que a universidade tem que acompanhar isso. Pode mudar, por favor. Nessa tela, eu mostro a evolução da tecnologia ao longo do tempo. Olha só que coisa interessante. Nós levamos... Pode passar, por favor. Nós levamos 6 mil anos entre a descoberta da agricultura e a invenção da escrita. Então, a escrita surgiu no ano 4000 a.C. Então, o homem levou 6 mil anos para passar de um patamar para o outro, né? Ele passar do período da agricultura, que tornou possível a ele criar famílias, tribos, nações, para a escrita. Então, a escrita surgiu 4 mil anos antes de Cristo. Mas a imprensa só surgiu em 1455, né, com o Gutenberg, né? Então, olha só quanto tempo levou, de 4 mil antes de Cristo, quando a escrita era manual, até a imprensa. Então, tem quase 5 mil anos aí.
A partir daí, houve uma aceleração da tecnologia. Então, apareceu a máquina a vapor, em 1698, depois a Revolução Industrial logo em seguida, em 1760. Em 1876 surgiu o telefone, o automóvel surgiu em 1886, o rádio em 1890 e o telégrafo em 1896. Então, em 300 anos, o homem evoluiu, da imprensa até o telégrafo. E esses últimos 60 anos que aparecem aí, quando apareceu a televisão em 1935, mas ela só entrou no mercado praticamente na década de 40, no Brasil, final da década de 40. O computador surgiu em 1946, logo depois da guerra, mas o computador pessoal só em 1980. Em 1990 surgiu a internet e as redes sociais em 1995. Então, esses últimos 60 anos, houve um avanço muito grande. E aí eu destaco aqui, no próximo slide, por favor, esses últimos 60 anos, um pouco mais de 60 anos, né? Desde o aparecimento da televisão, do computador, o primeiro mainframe que veio para o Brasil foi em 1960. E, por acaso, eu trabalhei nele. Eu, em 1960, era funcionário do IBGE. Eu tinha 19 anos, eu tinha feito concurso para o IBGE para ser auxiliar censitário, para fazer o recenseamento, de 1960. E o IBGE estava adquirindo um computador, um mainframe, em 1960. E apareceu a oportunidade de eu fazer um curso de programação e eu imediatamente virei programador. Então, em 1961, mais ou menos, eu já era programador de computador, do primeiro computador que veio para o Brasil. O computador pessoal surgiu em 1980 e eu participei do lançamento dele. Eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, na Telerge, e a gente, na Telerge, fez uma compra de alguns equipamentos, de alguns PCs, né, computadores pessoais, para que o pessoal interno utilizasse. Então, foi a primeira vez que eu vi um pequeno computador, um computador pessoal. As redes sociais surgiram, a internet surgiu em 90, as redes sociais em 95, e o que a gente chama de era do conhecimento a partir de 2019, 2020. Então, nós tivemos um avanço muito grande nesse curto período de tempo comparado com o homem desde a agricultura, né? Então, pode passar, por favor. Então, o homem partiu de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial e depois para uma sociedade do conhecimento. E agora nós estamos indo para essa sociedade 5.0, que a gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer daqui para frente. Ou pode prever, mas não pode garantir que vai acontecer. Podem acontecer outras coisas também. O importante é que a gente teve essa evolução. Pode passar, por favor. Teve essa evolução e a gente saiu de um mundo que era estável, lento, previsível, controlável, simples, em que a base da nossa sociedade estava em cima de instituições que eram estruturadas organizacionalmente, em caixinhas, né, hierarquicamente, né? Então, esse era o mundo que a gente vivia. Era um mundo, como eu disse, estável, lento, previsível, controlável, simples, em que a gente trabalhava dentro de uma instituição, que era uma instituição organizada de uma forma hierárquica. Por favor, pode passar. Houve uma ruptura desse modelo e a gente entrou hoje num outro modelo em que o mundo é instável, é rápido e dinâmico, imprevisível, fora do controle e é complexo. E aquela instituição que tinha uma estrutura hierárquica, ela passou a ter uma estrutura em rede. Hoje em dia não tem muito mais sentido você ter uma estrutura hierárquica. Você tem que ter uma estrutura em rede, para que todos possam se conectar. Então, nós vivemos na sociedade do indivíduo conectado. A instituição virou um indivíduo conectado. E esse indivíduo conectado ele pode ser um indivíduo ou pode ser um grupo de indivíduos. Então, nós migramos de uma sociedade industrial para uma sociedade do conhecimento. Pode passar, por favor. A substituição da força de trabalho do homem
pelas máquinas, ela não é novidade. Desde a Revolução Industrial que isso ocorre. Houve uma substituição de homens por máquina na época da Revolução Industrial. Muitos homens deixaram de fazer o que faziam, né, o trabalho artesanal, porque a máquina substituiu. E eles migraram para outras atividades. Em 2017, o Instituto McKinsey publicou uma pesquisa que detectou que entre 400 e 800 milhões de postos de trabalho seriam automatizados até 2030. Isso representava, na época, em 2017, 1/3 das ocupações atuais. Ou seja, vão desaparecer entre 400 e 800 milhões de postos de trabalho. Então, o ser humano ele vai ter que buscar novos conhecimentos e competências que possam trazer agilidade para ele se desenvolver, para ele criar produtos, criar serviços. Caso contrário, ele vai ser substituído por um robô ou por um aplicativo. Ocorre que... Pode passar, por favor. A substituição de parte dessa força global de trabalho por máquinas, ela ocorre de uma forma em que existe uma preservação. As habilidades, por exemplo, de compreensão, liderança, empatia, afinidade, sociabilidade, elas distinguem os robôs dos humanos. Os humanos têm essas competências. Os robôs têm competências técnicas, os humanos têm competências comportamentais. E são essas competências comportamentais que vão distinguir o homem do robô ou do aplicativo e que vai garantir a ele uma sobrevivência no mercado. Pode passar, por favor. Então, qual é o desafio? O desafio é você se diferenciar das máquinas para permanecer no mercado. E aí a pergunta que eu coloco. Qual é a razão para que escolham você e não outra pessoa ou um robô para um determinado trabalho? Qual é o seu diferencial competitivo? Então, o homem tem que buscar justamente isso. Qual é o seu diferencial competitivo? E de onde é que vai vir esse diferencial competitivo? Pode passar, por favor. Nessa diferenciação do homem e da máquina, vão ser criadas novas profissões. Então, o que vai acontecer? Qual é o diferencial? Criatividade, pensamento crítico. Isso vai ser cada vez mais importante para as empresas. Hoje em dia, uma empresa, ela, quando procura algum colaborador, ela olha muito mais o aspecto comportamental do que o aspecto técnico. O aspecto técnico ele pode ser aprendido ou pode ser utilizado de outra forma. Mas o comportamental não, é intrínseco do homem. Então, é importante o desenvolvimento desses padrões, dessas habilidades comportamentais. Então, o mercado de trabalho, cada vez mais, ele vai demandar pessoas que consigam criar soluções para continuar o desenvolvimento daquelas tecnologias que já existem, criar novos processos, novas experiências para outras pessoas, para resolver problemas da sociedade. Pode passar, por favor. Então, ainda dentro desse desafio de diferenciar o homem da máquina, para que o homem permaneça no mercado, o que vai diferenciar os humanos dos robôs serão os atributos que o robô ainda não tem. Pode ser que no futuro venham a ter, mas por enquanto eles não têm, que são as competências comportamentais. Isso é o fator garantidor de emprego dos humanos. E quais são as principais tendências comportamentais que são exigidas para esse profissional? Primeiro, aprender rapidamente. Aprender, desaprender e reaprender. Comunicar-se com transparência. A comunicação é importante entre o homem. Ser vulnerável, ser permeável. Avaliar cenários. Fazer boas perguntas ao invés de ter boas respostas. Essas são algumas tendências comportamentais que o profissional do futuro deverá ter. E isso vai diferenciar ele das máquinas, né? Pode passar. Então, uma coisa que a gente pergunta é o seguinte: quem é você fora do ambiente acadêmico ou do ambiente do trabalho? O que não está escrito no teu currículo? Qual é o seu hobby? Quais são suas habilidades? Hoje em dia, algumas empresas utilizam muito as redes sociais para fazer recrutamento e seleção. O LinkedIn é uma ferramenta que é muito utilizada por muitas empresas.
E no LinkedIn você consegue identificar o que não está escrito no teu currículo, né? Quais são os seus hobbies, suas habilidades, qual é o teu círculo social, o que você se interessa, quais são os seus conhecimentos. Tudo isso pode aparecer em publicações, em trabalhos que você publica no LinkedIn, e isso daí é hoje utilizado, até por conta de novas tecnologias que surgem, é muito fácil filtrar isso para identificar qual é o perfil que eu quero para o meu trabalho, para a minha empresa. Então, existe uma pesquisa da Universidade de Oxford que diz que 47% dos empregos atuais vão desaparecer nos próximos 20 anos. Mas isso acontece há muitos anos. Se você olhar lá para trás, na época da Revolução Industrial, uma percentagem muito alta de empregos também desapareceram, num período talvez até menor do que 20 anos. Mas surgiram outras. Pode passar, por favor. Então, não somente emprego de baixa qualificação vão desaparecer. E nisso a gente pode incluir professores, médicos, advogados. Pode passar, por favor. Todas essas atividades elas podem ser substituídas em parte, não em todo, por aplicativos, por softwares, por robôs. Então, a gente tem hoje uma quantidade enorme aí de aplicativos, de softwares, que estão sendo utilizados e, de certa forma, substituindo parte do trabalho de profissionais, de pessoas, né? A inteligência artificial, o chat GPT, realidade aumentada, realidade virtual, metaverso, a nuvem, tudo isso. Então, o que é importante? Pode passar, por favor. Antes da Revolução Industrial, 80% da mão de obra era de camponeses, que foram substituídos por máquinas. Muitos migraram para a indústria. Surgiram novos empregos, e vão surgir novos empregos. O problema é saber quais. Quais esses novos empregos que vão surgir? E aqui eu faço um parêntese de falar da minha vida, né? Eu nasci em 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial. Quando eu fui para a escola, não existia o computador, não existia a televisão, e eu fui trabalhar com 19 anos. O primeiro emprego meu foi como programador de computador. Então, o que aconteceu? Eu estudei durante algum tempo, mas não estudei o que eu precisava estudar para uma profissão do futuro, na época. Em 1960, estava surgindo o primeiro computador que veio para o Brasil. Eu tive a oportunidade de ser programador desse computador no IBGE. Eu tinha 19 anos. Mas eu não estudei nada antes que me preparasse para isso. Eu fui aprender a programar dentro do trabalho, né? Eu fiz um curso de programação no IBGE para poder ser programador. Então, esses novos empregos irão surgir, quais a criança hoje não sabe em que ela vai trabalhar. Pode ser que ela está estudando alguma coisa e ela vai trabalhar em outra que ela não estudou, que ela não teve contato com isso antes. Isso é uma coisa importante que a gente vai ver mais adiante. Então, passando aí para o próximo slide. 65% dos alunos do ensino básico hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem, segundo o World Economic Forum. Crianças de 6 anos estão aprendendo robótica e gamificação. Existe hoje no Rio de Janeiro, no downtown, uma escola que é bancada por uma empresa de tecnologia, a Alterdata, que ela ensina robótica e gamificação para crianças de 5, 6 anos. O que essa empresa está fazendo? Ela está começando a preparar uma geração para trabalhar com coisas que provavelmente ela vai precisar contratar pessoas com esse skill lá adiante. Então, ela está se preocupando em agora já começar a formar em crianças ainda em fase quase que pré-escolar, ensinando algum tipo de aplicabilidade da tecnologia em robótica e gamificação. Pode passar, por favor. Existe uma universidade nos Estados Unidos, em São Francisco, a Minerva School, que onde os alunos
eles adquirem conhecimento prático e são preparados para liderar, inovar, resolver desafios, desenvolver projetos, desenvolver competências e ter um arsenal de ferramentas que vai permitir a eles gerar impacto no futuro coletivo. Essa universidade, ela tem uma proposta diferente das outras, né? Os alunos, eles vivem uma espécie de campus itinerante. No primeiro ano, ele é realizado dentro da universidade, onde fica a sede da Minerva. Mas nos anos seguintes, eles mudam de país a cada semestre. Eles vão estudar, eles vão praticar, eles vão aprender coisas em outros lugares. Então, qual é o objetivo dessa universidade? É ser uma universidade de excelência, que acelera a trajetória da vida desses estudantes através da criação de uma rede de formação de futuros líderes inovadores em todas as disciplinas, com uma visão não só regional, focada naquela área, mas uma visão de mundo. Então, nessa instituição, os alunos eles vêm de diferentes países e têm aulas online, ao vivo, com professores de ponta. Então, é uma nova forma de você ter a universidade voltada para uma realidade que está acontecendo no mercado, né? Preparar futuros líderes, futuros inovadores, futuros profissionais que vão poder fazer a diferença nas suas profissões. Pode passar, por favor. E quais são as habilidades mais importantes que esse profissional do futuro deve ter? Eu elenquei aí algumas 10 habilidades tiradas do World Economic Forum. Resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, liderança, gestão de pessoas, coordenação, trabalho em equipe, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisões, orientação a serviços, negociação, flexibilidade cognitiva. Reparem que nessas 10 habilidades não tem nenhuma habilidade técnica, são todas comportamentais. Então, são essas habilidades importantes que o profissional do futuro deverá ter para ele ter um espaço, um local, um lugar garantido para ele trabalhar, para ele exercer a sua profissão. Pode passar. Então, esse profissional do futuro ele vai ter que aprender não como pensar, mas em que pensar, em que problema pensar, em que dor da sociedade pensar. Fazer o que te mandam, quer dizer, aquilo que está lá no manual, não é mais uma credencial. O prazo de validade dos nossos conhecimentos cada vez mais fica cada vez mais curto. Porque nós vimos aí naquele gráfico do tempo, né, em que a velocidade da tecnologia ela é muito acelerada. Perdão. Então, existe essa coisa do aprender para sempre, né? O lifelong learning. Nós temos que estar sempre aprendendo, temos que estar sempre evoluindo, sempre buscando novos conhecimentos. E é isso que nos vai diferenciar. Pode passar, por favor. Durante muito tempo, a gente mediu a capacidade de uma pessoa pelo coeficiente de inteligência. Hoje é o coeficiente de evolução dele, né? Quer dizer, não mais de conhecimento. Não é de inteligência, mas é do conhecimento dele, da evolução dele. Então, o Toffler, que é um dos papas aí da administração, ele fala que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, será o que não souber aprender, desaprender e reaprender. Ou seja, voltando lá ao lifelong learning, né? No LLL, é aprender para sempre. Vamos seguir. É uma realidade que a automação e a robotização são processos sem volta, né? A gente não vai conseguir, não, vamos esquecer, não vamos adotar isso, não vai ter automação, não vai ter robotização, não vai acontecer. É um fato, né? Da mesma forma que quando surgiu a televisão, quando surgiu o telefone, todo mundo falou, eu não vou adotar isso, eu vou continuar no meu meio anterior. Não tem jeito, né? A tecnologia ela vai avançar, ela vai
paulatinamente se introduzir na sociedade e, a partir de algum tempo, em algum momento, você vai ter lá, está convivendo com o robô, com o aplicativo, trabalhando junto com você. Já existe isso hoje, né? A gente já tem muitas atividades em que você trabalha usando um robô, usando um aplicativo. Então, você está convivendo com isso. Segundo o estudo do Gartner, feito em 2020, a inteligência artificial vai criar 2.300.000 empregos e vai eliminar 1.800.000. O problema é você se considerar dentro do saldo, né? Você, para sobreviver, tem que estar dentro do saldo. Entre os 2 milhões que vão perder e os 1 milhão que vão ser perdidos e os 2.300.000 que vão ser criados. Você tem que estar dentro do saldo. Para você evoluindo, tem que estar aprendendo, tem que estar se capacitando, tem que se atualizar. Pode passar, por favor. Uma coisa interessante que ocorre hoje, e que não ocorria antigamente, é esse mix de influência das diversas gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho. Então, você tem desde os baby boomers, né? E eu sou anterior ao baby boomer. Eu não sei nem o que era antes do baby boomer. Eu sou de 41. Então, eu estou antes do baby boomer. O baby boomer já me pegou adulto. Adulto, pelo menos criança para adulto. Em 60 eu já estava trabalhando em computador. Então, essas outras gerações, elas hoje convivem. A gente tem, num ambiente de trabalho, ainda não temos as crianças, mas já temos alguns jovens trabalhando. Jovem aprendiz que está lá, que nasceu em 2000, que está lá na faixa de 20 e poucos anos, ele já está lá trabalhando junto com a gente. Então, isso é muito importante e é saudável, né? Esse mix, ele influencia o nosso relacionamento com o trabalho e também faz com que as pessoas de gerações mais anteriores possam passar conhecimentos e algumas sugestões, alguns exemplos, alguns valores para as novas gerações. Então, isso é importante, esse mix. É saudável que você tenha isso dentro de uma organização. Pode passar. Segundo ainda o Instituto McKinsey, isso foi publicado em 2019 no Jornal Estado de São Paulo, quais são as atividades que deverão surgir com o avanço da tecnologia, da automação. Então, tem aí algumas atividades, algumas até já existem, já estão funcionando hoje, né? Engenheiro de carne artificial, criação de proteínas artificiais, já existe. Engenheiro de biologia sintética, implantes de novas tecnologias. Otimizador de tráfego de drones, ainda talvez não exista, porque o tráfego de drones ainda não é intenso, mas daqui a pouco vai ter que ter alguém organizando o tráfego de drones, porque a gente vai estar vivendo aí um monte de drones sobrevoando aí. Gestor de moda para avatar, criação de roupas para influenciadores digitais, programadores de entretenimento para pessoas com base em algoritmos. Você entender qual é... Isso aí utiliza inteligência artificial, e você entender o que aquela pessoa gosta, quais são as habilidades dela e criar entretenimento com base em algoritmos para ela. O hacker genético, desenhar características de bebê antes deles nascerem. Gestor de sustentabilidade, previsão de impactos ambientais. Isso aí é importantíssimo e já existe, de certa forma. Então, e oferecer soluções. Não adianta só prever, tem que oferecer soluções. Fazendeiro vertical, curadoria e supervisão de robôs nas fazendas urbanas. Eu tive a oportunidade, eu tenho um programa no YouTube que se chama Programa One, eu já entrevistei um fazendeiro urbano. Ele desenvolvia lá uma plantação de cogumelos dentro de um container estacionado no pátio de um supermercado. A alimentação dos cogumelos era feita pela água que saía do refrigerador, né, das máquinas de refrigeração. Então, e ele vendia os produtos dele no mercado. Isso aconteceu no supermercado Zona Sul, ali do Santa Mônica, que é um supermercado modelo, um supermercado diferenciado, e durante algum tempo esse fazendeiro vertical ele vendeu cogumelos dentro do mercado, criados ali num container fora do mercado, no estacionamento do mercado. Detetive de sequestro de dados, combate a ataques cibernéticos, isso já existe. Hoje em dia, isso é muito utilizado, né? As empresas utilizam, o governo utiliza
combate a ataques cibernéticos. Consultor de longevidade, técnicas para a terceira idade mais saudável. Também já existem algumas coisas nesse sentido. Arquiteto de Big Data ou de Snowflake, que são arquitetos de estruturas, de soluções para armazenamento de dados em nuvem. Cientista de dados blockchain, para validação e emissão de documentos contábeis. Então, é tipo um auditor que vai fazer a validação da emissão desses documentos contábeis. Então, isso são algumas profissões que vão ocorrer, vão acontecer no futuro, algumas, como eu disse, já estão acontecendo, mas que a gente não tem isso. Não existe ainda escola, não existe ainda formação de pessoal para isso. Pode passar. Eu digo que o profissional do futuro ele vai ser como um aplicativo. Ele vai precisar de atualização constante para correção de bugs, quer dizer, correção de coisas que ele faz errado, ou que ele aprendeu errado, ou que ele não aprendeu, e incorporação de novas funcionalidades. Então, nós vamos ter a mesma, vamos dizer assim, necessidade de um aplicativo ser atualizado, ter versões novas, né? Com novas funcionalidades e correção de problemas que surgiam durante as versões anteriores. Então, o profissional do futuro ele vai estar sempre aprendendo. Volto ainda àquele LLL, né? Lifelong Learning. Pode passar. Bom, tudo isso que eu falei está focado em uma coisa, na inovação. A inovação é o diferencial competitivo das organizações e das pessoas. E para que ela aconteça, é essencial contar com colaboradores e gestores responsivos, de formação e experiência distintas. O gestor vai ter que lidar e administrar essa diversidade. Então, a primeira responsabilidade aqui do gestor responsivo é administrar essa diversidade que ele vai encontrar dentro do ambiente acadêmico e também na sociedade, né, que está demandando soluções ao ambiente acadêmico. Pode passar. E como é que será esse gestor educacional daqui para frente? Bom, um fato, os alunos hoje têm mais poder sobre a informação e possibilidade de escolha e, principalmente, eles têm independência. O gestor ele tem como competência gerenciar essa independência de forma benéfica, tanto para a escola quanto para o aluno. Então, não é questão de podar isso, é questão de administrar esse poder sobre a informação, essa possibilidade de escolha e essa independência que o aluno tem hoje, em todos os níveis. E aí eu digo, eu tenho um neto de 6 anos, que ele é alemão, ele mora na Alemanha, nasceu na Alemanha, e eu estava lá no Natal, e a mãe dele tinha ido trabalhar, e eu fiquei com ele e o irmão. E a minha filha, ela tem um hábito, né? O método dela de ensino lá, eles não podem assistir televisão a não ser final de semana, sábado e domingo. Durante a semana, eles têm as atividades deles, não podem assistir televisão. E eu estava lá sozinho, não era fim de semana, e o meu neto vira para mim e disse: vô, posso ver televisão? Eu falei: não, a sua mãe não disse que não pode. E ele virou para mim e falou: mas você não é o pai dela? Você não tem atitude? Você não pode mandar? E na hora eu fiquei assim, ele tem independência, ele tem possibilidade de escolha, ele tem poder sobre a informação e está me cobrando. Então, eu tenho que administrar essa diversidade, né? Quer dizer, antigamente, um neto não chegaria para o avô e diria isso, né? Hoje ele diz. E o filho diz para a mãe também, para o pai. Então, o gestor ele vai ter como competência gerenciar isso, né? Essa independência, de uma forma benéfica, tanto para a escola quanto para o aluno. E a principal função desse gestor, vai ser colaborar na formação do principal fator de produção para a economia moderna, que é o capital humano. Então, essa é a grande missão do gestor educacional. Ele tem que colaborar na formação do capital humano, para que a sociedade possa usufruir desse pessoal que sai da universidade, que sai das escolas técnicas, que sai do ensino médio e que vai para o mercado de trabalho, e ele tem que ter
dar uma resposta para a sociedade, né? Trazer alguma coisa para resolver algum problema, minorar alguma dor, trazer alguma solução. Então, é isso que se espera de uma gestão educacional responsiva, que ela possa colaborar na formação desse capital humano, que esse capital humano possa ser um capital humano útil à sociedade no futuro. Pode passar. Eu estou falando aqui um pouco de trabalho, de empregabilidade nesse tempo de inovação. E eu posso dizer, com certa, vamos dizer assim, com certa certeza, de que não há um indício, pelo menos um indício, de que os computadores se tornarão conscientes a curto prazo. Então, nós criamos a inteligência artificial, mas ainda não criamos a consciência artificial. Ou seja, a gente ainda não criou no robô as competências comportamentais. E é isso que nos diferencia dos robôs, e que vai nos diferenciar durante muitos anos. Pelo menos eu espero. Eu acredito que num futuro muito longínquo aí a gente ainda vai ter uma evolução muito grande desses robôs, mas por enquanto não. Então algumas gerações ainda vão conseguir viver nisso. Pode passar, por favor. Então, a humanização do mundo corporativo começa com a valorização e a preservação desse recurso que eu falei que é o mais valioso dentro da empresa, que é o capital humano. Então, o papel do gestor educacional responsivo será determinante no desenvolvimento desses alunos, para torná-los profissionais do futuro, dentro desse cenário que está sendo apresentado aí, né? Que a gente está vislumbrando. Eu posso dizer que a tecnologia não vai substituir a presença humana integralmente. Ela vai otimizar as atividades operacionais e tornar mais estratégica a participação do ser humano. Existe um trabalho muito grande que a escola tem que ter, que é de socialização do ser humano, né, do aluno. Né? Antes de começar aqui, eu estava citando um exemplo, voltando ainda às minhas experiências com crianças fora do Brasil. Lá na Alemanha, o sistema educacional, eu vou falar pela experiência desse meu neto de 6 anos. Ele estava na pré-escola, no último ano da pré-escola, e ia entrar para a escola. Então, lá na Alemanha, você tem a creche, né? Você tem a pré-escola e tem a escola. Na pré-escola, eles não aprendem a ler, escrever, eles fazem algumas atividades, mas não tem o aprendizado ainda de matérias, né, de aprender a ler, escrever, matemática, nada disso. Na escola, sim. Então, o último ano da pré-escola é uma mudança de patamar para a criança. Então, o que a escola faz? Isso é uma praxe na Alemanha. O último dia de aula dos alunos do último ano da pré-escola, eles ficam na escola, jantam na escola e dormem na escola, sozinhos. Por quê? É o ritual da despedida deles da pré-escola. Eles vão mudar de patamar. Então, mas eles não podem perder essa relação com aquela pré-escola onde eles viveram durante algum período. E quando ele entra na escola, existe uma outra cerimônia que é muito interessante. No primeiro dia, essa cerimônia se divide em 2 partes. No primeiro dia, é feita uma reunião dos pais, dos novos alunos e dos alunos novos com a direção da escola. Para quê? Para que os pais se conheçam, para que os pais estabeleçam uma relação entre eles, porque os filhos deles vão viver uma relação dentro da escola. Então, os pais também têm que participar disso, dessa socialização. Então, os pais têm uma reunião para se apresentarem, cada um fala do que faz, onde mora. Ou seja, tem lá um momento em que os pais se apresentam. No dia seguinte, os alunos novos e os alunos que estão na última série, ou seja, que vão sair no final do ano letivo, eles se encontram. E cada aluno veterano que vai sair adota um novato como ele é padrinho daquele novato. Qual é a finalidade do padrinho? Ele vai orientar esse novo aluno dentro da escola,
da rotina da escola, de como ele deve se portar, tudo que ele precisar saber da escola, ele vai saber através desse preceptor, desse padrinho dele. Então, isso cria na criança uma sensação de segurança, uma sensação de socialização. Ele está sendo introduzido no ambiente, mas ele tem uma pessoa que está ajudando ele. E cria no aluno que está saindo um sentido de responsabilidade, de liderança, um sentido de responsabilidade. Então, ele está se adaptando para uma nova etapa, mas ele tem uma responsabilidade, ele está participando de alguma forma da formação daquele outro, que ele viveu o período dele quando ele entrou na escola. Isso é uma ideia que eu acho interessante, é simples de implementar, e eu acho que ela vai mudar muito o ambiente escolar, se isso for implementado aqui no Brasil. Vamos seguir. Bom, falar de gerenciamento, é importante a gente entender que saber gerenciar os recursos é mais importante do que obter esses recursos. Porque, às vezes, não importa quantos recursos você tem se você não sabe usá-los de uma maneira eficaz, eficiente. Então, esses recursos podem não ser suficientes, nunca serem suficientes, se você não souber usá-los. Então, se a gente tem aí uma tecnologia que é um recurso importante, por que não utilizá-la de uma forma eficiente? Por que não utilizá-la de uma forma eficaz? Porque se a gente não utilizar, a gente não vai conseguir atingir alguns objetivos. E mesmo que a gente tenha esse recurso lá e não saiba usá-lo, não adianta nada tê-lo. Então, é importante que também o gestor e todo o corpo acadêmico se atualize em relação às tecnologias, se coloque na vanguarda até do conhecimento dessas tecnologias, para que ele possa utilizar isso, saber utilizar isso de uma forma eficaz. Podemos passar. Bom, então, quando a gente cria esse ambiente inovativo, que pode ser dentro de uma escola, dentro de uma empresa, dentro de uma família, esse ambiente, ele é um ambiente interativo, de aprendizado permanente, em que a cada processo de inovação é criada uma base de conhecimento que vai aumentando e as pessoas se desenvolvem permanentemente. Esse é o aprender para sempre. Esse constante aprendizado que vem através de quê? De um ambiente que permite que ele interaja com outros, que ele crie, que ele inove, que ele traga suas ideias, que discuta suas ideias, por mais absurdas que elas possam parecer. Algumas ideias absurdas geraram grandes produtos. Então, isso é importante. Que haja interatividade, que haja esse aprendizado permanente e que essa base de conhecimento organizacional não seja propriedade de uma cabeça, que ela seja coletiva, que ela seja disponibilizada, que ela seja compartilhada. Então, isso faz com que as pessoas se desenvolvam. Existia muito essa ideia de que você tinha uma ideia, não falava para ninguém, para que ninguém roubasse a tua ideia. Você pode ter uma ideia, combinar com outras pessoas, conversar com outras pessoas e melhorar a tua ideia. Ter uma ideia melhorada. Vamos passar. Como é que a gente forma esse ambiente inovativo? Em primeiro lugar, o próprio ambiente. O ambiente quer dizer, aquela área onde você tem as pessoas, né? o que está em torno daquela área também. Esse ambiente, conforme a sua estrutura, conforme a sua facilidade de utilização, ele estimula a criatividade e a vontade de você estar sempre fazendo melhor e se diferenciando. O outro pilar dessa implantação são as pessoas, que é a maior fonte de inovação. As inovações vêm das pessoas. As pessoas é que têm as ideias. E terceiro, a gestão. E, no caso aí, a gestão responsiva, que vai fazer o quê? Estimular que a inovação seja um processo sistemático e permanente, e não um projeto. A inovação não pode ser tratada como um projeto, com princípio, meio e fim. Ela tem que ser um processo, ela tem que ser dinâmica, sistemática e permanente. Isso é o trabalho da gestão. Estimular que essa inovação seja um processo.
Ou seja, a cada inovação você criar condições para que você possa evoluir aquela inovação, criar novas coisas, evoluir sempre aquilo que você fez. Ou seja, compartilhar as ideias, discutir as ideias, criar novas soluções. Isso é um trabalho da gestão. Pode passar. No ambiente, a gente tem que ter uma forma de perceber os problemas e mudar a forma de pensar e agir. Então, esse ambiente ele tem que ser estimulante para que você possa entender os problemas, discutir os problemas e tentar mudar a forma de pensar e agir ou tentar mudar os processos que existiam antes que não resolviam aquele problema ou que estavam criando novos problemas. Então, a criação do ambiente é muito importante. Eu coloquei essa imagem aí, mas não precisa ser necessariamente um ambiente desse tipo. Tem que ser um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade, que possam estar fazendo aquilo que elas gostariam de estar fazendo sem se limitar a cerceamentos físicos, né, dentro do ambiente. Pode passar. O outro pilar que eu falei, as pessoas, elas são definitivamente a maior fonte de inovação. Então, a gente tem que tratar as pessoas como o recurso mais importante, o insumo mais importante do processo. E o terceiro pilar, pode passar, por favor, que é a gestão responsiva, que é saber liderar, saber delegar, que é diferente de delargar, né? Não é abandonar, não é delegar, eu deleguei, então você faz. Não é delargar, é delegar. Formar pessoas, aprender com erro, adaptar-se às mudanças. E eu falo, até com bastante propriedade, porque eu fui alpinista, quando eu tinha 16 anos, eu fui alpinista. É mais importante o que você aprende na subida do que quando você chega no topo. A gente aprende na subida, rala o joelho na subida. A gente tem todas os aprendizados e os erros aparecem aí na subida. A chegada ao topo é o êxtase, né? Você atingiu o objetivo, você chegou no topo. Mas aonde você aprende é na subida. Então, o sucesso da jornada, o sucesso de um projeto, não é o final dele. É aquilo que acontece durante o desenrolar desse processo, desse projeto. É uma ação. A ação é geralmente mais importante do que o resultado. Então, é importante que o gestor tenha essa compreensão de saber que esse período de aprendizado é mais importante do que o resultado final. O resultado final, como o próprio nome diz, é resultado de quê? Do processo. Se o processo foi bom, o resultado vai ser bom. Podemos passar. E aí a gente vê o que hoje se fala que é a liderança em cubo. O que é a liderança em cubo? São as habilidades de um líder de ser planejador, motivador, desenvolvedor, inspirador, disciplinador e focado. Então, essas 6 habilidades têm que estar na cabeça do líder, do gestor líder. Então, é importante que ele saiba planejar, que ele seja um motivador da equipe, que ele saiba ser desenvolvedor, seja inspirador para os outros, disciplinador para evitar que a coisa fuja do controle e seja focado. Qual é o objetivo? O objetivo é atingir o topo da montanha. Então, o foco é esse. Então, nós vamos planejar como nós vamos subir, vou motivar a equipe a subir, vou desenvolver essa subida de uma forma adequada, vou inspirar as pessoas a continuar, a não desistir, vou disciplinar para que ninguém cometa situações que possam correr risco para ele e para a equipe, e estar focado no objetivo, então, sempre focado no objetivo, aonde eu quero chegar. Essas são as competências esperadas de uma liderança em cubo que um gestor responsivo deverá ter. Pode passar, por favor. E como é que a gente consegue criar essa cultura organizacional? Existe um ciclo de aprendizagem, que é aprender a ver, aprender a fazer, aprender a refletir. Então, a gente aprende a ver, entender o que está acontecendo, aprender a fazer, a criar solução para aquilo, refletir sobre a solução,
sobre o resultado e voltar a aprender a ver. Isso é um ciclo. Esse é o ciclo da aprendizagem, que é aquele negócio, né? Aprender, desaprender e voltar a aprender. Bom, o que isso tem a ver com o ambiente corporativo? Pode passar. O ambiente inovativo. É que essa cultura organizacional vai estimular a criatividade e a vontade dos membros da equipe ou dos alunos a fazer, a vontade de aprender, fazer melhor e fazer diferente. Então, esse trabalho, essa metodologia de aprender a ver, aprender a fazer, aprender a refletir, vai desenvolver pessoas e vai estimular que essas pessoas sejam criativas, tenham vontade de aprender, de fazer melhor e fazer diferente. Ok? Então, para a gente ir para a mensagem final, aproveitando isso de fazer diferente, eu vou fechar aqui com uma mensagem, uma frase do Einstein. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Isso daí ele pesquisou em quase todas as línguas, né? O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Bom, o que eu queria trazer também aqui para vocês? Mostrar, pode suspender aí a transmissão da tela, depois a gente vai botar só a tela final. O que eu queria trazer aqui para vocês? A minha visão é uma visão do mundo empresarial. Eu comecei a trabalhar, como eu falei, com 19 anos, eu trabalhei pela primeira vez utilizando tecnologia, que eu não conhecia antes, nunca tinha sido apresentado a ela. Aliás, quando eu vi no quadro de aviso lá, concurso para programador de computador, eu não sabia o que era aquilo. Eu só vi que o salário que eles iam pagar era muito maior do que eu ganhava. Então, eu falei, pô, eu quero ganhar mais, então eu vou me meter nesse negócio aqui. Não sei o que é, não, mas eu vou me meter. E eu fiz o concurso e passei, fui bem classificado, fui aproveitado, virei programador. Durante algum tempo eu trabalhei no IBGE como programador de computador, fiz o censo de 60, trabalhei no censo comercial de 1960. Depois eu fui trabalhar eu saí do IBGE, fui trabalhar na Sul América Seguros, na área de processamento de dados. A Sul América tinha uma empresa chamada Sulamec, e eu fui ser programador da Sulamec. Eu vou ver as perguntas aqui. Se eu só fechar esse meu... Eu vou dar o tempo para as perguntas aí. Depois do IBGE, da Sul América, eu trabalhei em várias outras empresas. Trabalhei no Serpro, trabalhei na Univac, que era a empresa que forneceu o computador para o IBGE. Trabalhei na ITT Data Service, que foi o primeiro birô de serviços que veio para o Brasil. Depois eu fui trabalhar na ITT, eu comecei a trabalhar na área de telecomunicações também, porque a ITT trabalhava dentro de uma companhia telefônica, ela trabalhava para as companhias telefônicas. Eu saí da ITT, tive uma passagem pela Siemens e fui trabalhar na Telerge, que na época era CTB, Companhia Telefônica Brasileira. Eu fui trabalhar na Telerge em 1970 e qualquer coisa. E me aposentei em 96, aos 35 anos de trabalho com carteira assinada. Eu tinha 55 anos, não sabia o que fazer da vida, fiquei 3 anos sabáticos, fazia algumas palestras em alguns lugares, fui fazer curso de roteiro, escrevi peças de teatro, escrevi e entrei para o roteiro institucional. Comecei a fazer teatro institucional, teatro dentro das empresas. Lançamento de produto, treinamento de equipe, com teatro. A partir daí, eu, trabalhando na Telerge, eu trabalhei na área de planejamento estratégico. Eu fui programador, fui analista, depois virei gestor de planejamento estratégico de TI. E me aposentei, montei a minha empresa de consultoria. Em 99, apareceu um edital do Sebrae, eu me candidatei para ser prestador de serviço do Sebrae, e eu estou no Sebrae como consultor desde 1999. Ou seja, eu estou há 25 anos como consultor de empresas. Nesse período, eu escrevi um livro, Inovar em Tempo de Crise, Fora dela também, e
criei um canal no YouTube onde eu faço apresentações de temas na área de inovação, empreendedorismo, gestão empresarial. Esse é meu trajeto aí. Então, o que eu tentei fazer hoje é aproximar o meio acadêmico do meio do mercado. Como o Fernando muito bem colocou, é uma palestra sanduíche, né? Nós estamos aqui tentando criar aí o recheio dessas duas partes do pão, né? Que é o mercado e a academia. Então, tem que ter uma camada aí no meio, que é exatamente esse trabalho que a gente espera que um gestor responsivo venha executar, venha realizar. E é isso aí. Eu agradeço aí pela atenção de vocês e fica aberto aí. Pode passar a tela aí de agradecimento, que estão os meus dados aí de contato. E agora você pode tirar aí a tela e eu fico aberto aqui a perguntas. Eu não consigo ver as perguntas, porque a minha tela só aparece a minha imagem e mais dois quadros, que está o André e o Fernando. Eu não consigo ver as perguntas. Eu queria... ou alguém me fala as perguntas, ou me diga como é que eu posso acessar aqui as perguntas. Bom, espero que o Antônio Silva esteja me ouvindo agora. Ele colocou a pergunta: com a evolução das IAs, pode-se imaginar o risco do controle das máquinas sobre os humanos, conforme existente na ficção? Bom, se eu disser que sim ou disser que não, eu estou mentindo, eu não sei. Quer dizer, a evolução das IAs, da inteligência artificial, ela pode tornar as máquinas e os aplicativos com muito poder. Eu não sei se chegará ao ponto desse poder ter o controle sobre os humanos, porque, afinal de contas, quem programa são os humanos. Então, eu não imagino que o humano vai programar algum robô ou alguma máquina, algum aplicativo, para que ele controle o ser humano. Porque ele estaria criando um controlador para ele mesmo, no final das contas, não é? Então, ainda os humanos é que são os criadores das programações, né, desenvolvimento das programações, eu não imagino que isso possa acontecer, até porque esse humano, a não ser que ele seja desumano, né? Aí ele pode estar usando isso para o mal. Então, pode ser que algum desumano queira usar um robô ou um aplicativo para controlar o ser humano. É possível controlar algumas atividades, algumas situações. Por exemplo, você hoje pode controlar, por exemplo,
um banco controla o seu movimento bancário. Se houver ele tem um aplicativo e uma inteligência artificial embutida em que ele controla se você está tendo uma utilização fora do teu padrão normal. E aí ele pode impugnar aquela ação, impugnar aquela né, aplicação ou aquele movimento. Isso aí é possível. Então, você pode controlar algumas atividades, algumas ações, mas controlar o ser humano, quer dizer, fazer com que o ser humano obedeça a você e faça o que você quer, isso ainda está no campo da ficção. Tá? Não sei se eu te respondi. A outra pergunta aqui, José Honório Glansman, né? Deixa eu botar meus óculos, eu não sei óculos. José Honório Glansman. Eu sou professor do curso técnico integrado na área de informática e o grande desafio é integrar realmente os conteúdos propedêuticos com a área técnica. Mas por que é essa dificuldade? É por falta de recursos técnicos ou porque isso daí você não consegue integrar porque eles são não integráveis? Eu não entendo por que essa integração não pode ocorrer. Porque se você tem um conteúdo e tem uma área técnica, você pode compatibilizar esse conteúdo e integrar esse conteúdo com a área técnica. Talvez a área técnica não esteja preparada ou não tenha suficiente recurso para fazer essa integração. Mas se é possível, Tanto é que existem hoje cursos com conteúdos propedêuticos utilizando áreas técnicas de empresas, de universidades, de cursos. Então, isso é possível, sim. Talvez esteja havendo um problema de que o recurso não seja suficiente ou não seja adequado para a integração. Não sei se seria isso. Talvez reanalisar o que essa área técnica encontra de dificuldade para integrar um conteúdo propedêutico. Teria que analisar. Mais alguma pergunta? Ok. Então, se a gente pode encerrar, não tem mais pergunta. Eu agradeço aí a presença de todos e espero que eu tenha, se eu não trouxe nada muito consistente ou concreto, pelo menos eu tenha despertado algum tipo de curiosidade ou algum tipo de desconforto nas pessoas que estão hoje com essa função de gestor responsivo dentro da área acadêmica. E o que eu espero é que, cada vez mais, o ambiente acadêmico se aproxime do ambiente operacional, do ambiente, vamos dizer, do mercado, né, das empresas, do ambiente, da realidade em que a gente vive, de empresas, de instituições. Isso já está avançando. A gente encontra hoje, por exemplo, nas incubadoras, nas startups, uma forma que é quase que um link entre a universidade e o problema que existe no mercado. Isso é uma coisa saudável. Eu sou mentor de startups, trabalho muito dentro do Sebrae, fazendo mentoria de startups, e eu vejo coisas incríveis, soluções incríveis que surgem, voltadas para problemas que a gente até então achava que eram problemas que não precisava a gente se preocupar, mas cada vez mais a gente se preocupa. E as soluções ocorrem, né? Eu participei de um hackathon promovido pela Nissan, em Resende, em que a Nissan tinha 3 problemas não operacionais, não eram problemas ligados à montagem de automóveis, eram problemas internos, de administração, do convívio lá do pessoal. Um problema, que eu participei da mentoria das startups,
é que a Nissan gastava 300 mil copos plásticos por mês, e o grande problema não só era o valor desses copos plásticos, mas o descarte deles. E a Nissan estava propensa a pagar por uma solução que substituísse os copos plásticos. E eu trabalhei com uma das startups que teve uma solução que atendeu a Nissan, e a Nissan encampou essa solução. As outras duas soluções eram na área de saúde e na área de mobilidade urbana, porque Resende é uma cidade que tem uma dificuldade muito grande de mobilidade urbana e a Nissan fica distante da cidade de Resende. Então, era um outro problema que tinha que ser resolvido, era de mobilidade. Então, você vê que a universidade foi chamada por uma empresa para resolver problemas. E ela teve soluções dos 3 problemas, que ela podendo escolher lá uma startup que ela iria investir para desenvolvimento da solução. Então, isso é um trabalho que eu acho que cada vez mais aproxima a universidade da empresa, do mercado, né? E eu, como eu trabalho para o Sebrae, eu vejo muito a dificuldade do empresário de pequenos negócios, porque eles não têm condições, e não tem condições financeiras, nem tem condições de assimilar e absorver toda essa tecnologia. Então, eles sempre estão precisando de alguém para ajudar. Então, existe um campo enorme aí de possibilidades de aplicação de coisas simples para que a gente possa ter a melhor competitividade dessas empresas de pequeno e médio porte, que elas estão muito distantes hoje dessa tecnologia, muitas delas provavelmente nunca vão chegar a ter a condição de aplicar, mas que algumas outras tecnologias podem ser aplicadas se forem devidamente empacotadas para isso e preparadas para isso por empresas que podem estar saindo da universidade, né, como startups ou empresas incubadas, né? Então, essa minha esperança que eu vejo nesse tempo aí que eu já passei na vida. Eu já tive muito trabalho ligado à universidade, no Gênesis, no Fundão, da COP, né? Junto com empresas, para tentar fazer esse link, né? Trazer algum tipo de solução para um pequeno negócio ou um grupo de pequenos negócios, que às vezes você pode ter uma solução para uma área, a área de alimentos, a área de beleza, a área de construção civil, então, que é aplicado em todas as empresas. Então, é um mercado interessante e uma coisa que pode ser muito bem trabalhada dentro da universidade. Se preparar para isso. Olhar não os grandes problemas da sociedade, mas aqueles problemas pequenos das empresas de pequeno e médio porte e que podem alavancar essas empresas, podem dar competitividade a elas e podem melhorar a vida de muita gente. É isso aí. Esse é meu recado. Muito obrigado mais uma vez a todos e eu fico satisfeito de ter sido convidado para esse fórum.